Hoje é dia de Live Aid. O primeiro evento musical transcontinental que juntou mais de 175 mil pessoas e mais de 1,5 bilhões por todo o mundo em seus televisores. E foi um dos principais e provavelmente o mais conhecido evento de caridade do mundo. Esse vídeo provavelmente será bem grande, então eu irei dividir em partes. Sabe, em 1985 não existia internet, nem YouTube, Instagram ou Twitter. E não existia smartphone, eram celulares enormes da Motorola que custavam $4.000. Em 1985, ouvia-se música pela rádio, comprava-se vinis e trocavam-se VHS. Via-se televisão e lia-se jornais. Não existiam campanhas para ajudar quem precisava e nem a expressão pobreza extrema. E não se falava em desenvolvimento sustentável. Nessa época, a população mundial não chegava aos 5 bilhões de habitantes e a população da África registrava um crescimento de 3,2%. E para fins de comparação, essa taxa do resto do mundo era de 1,7%. Sendo assim, a fome na Etiópia atingia recordes. Um ano antes, no outono de 1984, a BBC transmitia uma reportagem filmada no norte da Etiópia, mostrando imagens que iriam ficar na história da televisão e para sempre na memória de quem conseguiu ver. Essa reportagem da BBC foi retransmitida por 425 estações de televisão em todo o mundo. Esse documentário foi visto pelo músico Bob Geldof, o vocalista da banda Boomtown Rats. Ele estava passando por um período de baixa, tanto musicalmente quanto financeiramente, chegando ao ponto de pensar se valeria a pena produzir mais um álbum ou não. E esse documentário o incomodou profundamente ao ver as enfermeiras terem que escolher quem vive e quem morre. Geldof queria ajudar de alguma forma, então ele teve uma ideia para juntar dinheiro. A única maneira que ele poderia seria fazendo um disco. Então, Bob Geldof entrou em contato com o seu amigo Midge Ure, dos Ultravox. Assim, eles escreveram e compuseram aquela que se tornaria a mais célebre das músicas de solidariedade de todos os tempos, o single Do They Know It's Christmas. Em 25 de novembro de 1984, num tempo recorde, várias estrelas musicais de altura, como os Culture Club, Duran Duran, Phil Collins, U2, entre outros, juntaram-se na chamada Band-Aid e gravaram no Reino Unido a música, a qual foi lançada em 15 de dezembro, com o apoio da BBC e da MTV para divulgar o projeto. Eles atingiram o topo das rádios de todo o mundo, e as vendas reverteriam a favor das organizações humanitárias na Etiópia. Mas isso não foi exatamente fácil. Na verdade, os artistas tinham uma certa desconfiança de Bob, pois estamos falando de um rockstar. Mesmo decadente, ele era um astro na Inglaterra. Era o frontline de uma banda de pop rock de relevância, e a ideia de altruísmo e filantropia não combinavam muito com a imagem que Bob passava. O single Do They Know It's Christmas foi um sucesso. Bob imaginava que conseguiria arrecadar próximo a 70 mil libras. Entretanto, o single vendeu mais de 3,8 milhões de cópias no Reino Unido, sendo 2 milhões de cópias apenas em janeiro de 1985, e arrecadou mais de 8 milhões de libras esterlinas, ou 11 milhões de dólares. O sucesso levou ao surgimento de outros singles de caridade, como o exemplo o We Are The World, de 85, pelo USA for Africa, encabeçado pelo Michael Jackson e Lionel Richie. O single We Are The World contou com 51 músicos envolvidos no projeto, como Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper e Bob Dylan. O single foi lançado em 7 de março de 1985 e se tornou o mais difundido na história da música pop, com cerca de 7 milhões de cópias apenas no país norte-americano, e todo o lucro arrecadado chegou a 147 milhões de dólares. E a música também ganhou 4 prêmios Grammy em 1986. Mas, apesar de Do They Know It's Christmas ter feito seu sucesso, a mídia ainda estava relutante quanto a Bob e a sua imagem criada de altruísmo e filantropia. Então, sugeriram a ele levar o dinheiro pessoalmente à Etiópia, e isso teve uma resistência por parte do artista.
Mas no final acabou indo após alguns grupos de caridade ver o Band-Aid como não confiável. E na primavera de 1985, Geldof acompanhou o primeiro envio de donativos ao país africano. Bob ficou completamente revoltado com o que via no país. Queria falar com o líder da Etiópia de qualquer forma. O governo era de Mengistu Haile Mariam, acusado de diversas violações dos direitos humanos e desvio de fundos da ajuda internacional. No encontro, Bob o repreendia em sua língua e esperava que o intérprete traduzisse para o líder. Entretanto, os insultos foram perdidos na tradução, para a sorte de Bob. Bob estava determinado a fazer mais. Assim, um novo desafio. De regresso a Londres, ele se encontrou com Margaret Thatcher e fez uma campanha pública contra a primeira-ministra, que se recusava a isentar um imposto sobre as vendas do single Do They Know It's Christmas, que arrecadava fundos para a Etiópia. Vale lembrar que Margaret não era chamada de a Dama de Ferro à toa. A política da primeira-ministra nos anos 80 se caracterizava pela redução da intervenção do Estado na economia. Ela também cortou os gastos públicos, diminuiu o poder dos sindicatos que enfrentaram grandes greves, protestos e movimentos sociais. Isso causou um período de austeridade nos anos 80, como consequência dessa política de Margaret Thatcher, afetando a qualidade de vida da população pobre, que dependia desses serviços públicos. Também provocou uma maior desigualdade social e econômica no Reino Unido. Eventualmente, depois de uma pressão pública, Thatcher mudou de ideia e ordenou que a receita do imposto fosse doada para a caridade. Esse fato foi determinante para a mudança da imagem pública de Bob Geldof, já que a conversa entre ele e a primeira-ministra foi mostrada nas TVs britânicas. Desse modo, Bob Geldof não era mais tão visto como cantor ou artista, e sim ligado à caridade. O povo ia nos shows da banda Boomtown Rats querendo fazer doações, e em determinado dia eles arrecadaram mais do que recebiam pela apresentação, o que causava uma indignação pelos membros da banda. E também Bob recebia crítica da mídia, alegando que tudo não passava de uma jogada de marketing, pois após tudo isso, a sua banda recebia uma segunda chance de sucesso, e que Bob seria um hipócrita, já que usava a imagem de filantropia para alavancar a sua carreira. Isso acabava por rachar a banda, havendo divergências musicais e pessoais entre os membros da banda. Além disso, Bob Geldof se envolvia cada vez mais com as causas humanitárias, como o projeto Band-Aid. Então, um dia, Bob, indignado ainda com o caso da Etiópia, teve uma ideia. "Vamos fazer um concerto", disse ele a Midiyur. Entretanto, Bob não poderia fazê-lo sozinho, precisava de alguém tão fora da casinha quanto ele. Então, em março de 1985, ele procurou Harvey Goldsmith, um dos maiores e mais famosos promotores de shows de rock no Reino Unido, que achou a ideia de Bob uma insanidade total. Segundo Goldsmith para Rolling Stones, ele disse que deveríamos fazer um show na Inglaterra e nos Estados Unidos também, ao mesmo tempo. A ideia era fazer uma conexão televisiva mundial e arrecadar dinheiro com um teleton. E perguntado se era possível, o promotor respondeu com um sarcasmo britânico: "E o que não é possível?" Isso tudo em 12 semanas. Para fins de comparação, o primeiro Rock in Rio demorou 2 anos para sair do papel e o Woodstock 1 ano. E um exemplo melhor nos dias atuais, o Lollapalooza, com seus mais de 3.000 funcionários e 100 fornecedores, demora não menos que 6 meses para tirar um projeto do papel. E para a ideia dar certo, Bob viajou para os Estados Unidos para conversar com Mike Mitchell, o vice-presidente das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Bob pediu a Mitchell que produzisse um programa de música televisionado para todo o mundo, a fim de arrecadar fundos para causas da África. Sendo assim, o evento aconteceria ao meio-dia do horário britânico e a América iria se juntar 5 horas depois. Porém, por causa do fuso horário, às 13h50, horário da costa leste americana. Então, Mitchell se tornaria o produtor executivo da transmissão mundial do Live Aid e presidente da Live Aid Foundation na América. O produtor executivo do evento na América seria Bill Graham, que foi um importante promotor de shows e eventos musicais nos Estados Unidos. Ele teria um papel fundamental na organização do Live Aid. Entretanto, Bill Graham era conhecido por ser um indivíduo com um temperamento forte e explosivo. Era muito exigente e era comum os casos que ele confrontava as pessoas quando não estava satisfeito com algo. Quando a ideia do evento transcontinental vazou, existiu uma certa resistência inicial.
uma desconfiança. Alguns achando uma completa loucura, outros falando que era algo impossível para aquela época. Mas também existiu os que achavam que era mais um possível golpe de publicidade de Bob. Mas quando Bob foi contratar os artistas, existiu uma enorme resistência. E o motivo? A ideia seria que os artistas iriam apresentar por 20 minutos cada. Ele seria televisionado e seria um contrato tipo pro bono, for free. Os próprios artistas é que iriam arcar com as suas despesas de hospedagem, transporte e equipamentos. Isso não ajudou os planos de Geldof, mas ele era irredutível nesse caso. Ele resolveu ir a público simplesmente. E como diz na gíria, meter o louco, blefar e ver se cola. Na conferência, ele basicamente confirmou que a banda Queen tinha fechado acordo, sendo que nem a banda e nem o seu produtor sequer sabiam do evento direito. Eles estavam na Nova Zelândia e bandas que estavam separadas iriam se juntar só para tocar no Live Aid, como o The Who. E ele ainda diz que Paul McCartney iria tocar. Entretanto, ele não se apresentava desde que John Lennon foi assassinado em 1980. Logo após o público ficar sabendo desses possíveis mega-artistas tocarem em um único evento, começou uma corrida para comprar os ingressos para o evento. Enormes filas se criaram e, em minutos, todos os 70 mil ingressos já tinham se esgotado. Mas, até nesse momento, ainda não tinha nenhum artista confirmado. Então, ele deu o segundo passo no seu blefe. Ele começou a ligar para os artistas, que estavam céticos ainda com o evento e precisavam de apenas um empurrãozinho. Basicamente, ele ligava para o Elton John e falava que o Queen realmente já estava confirmado. Aí eles falavam: "Ah, se ele vai, eu vou então." Assim, ele ligava para o Queen e falava: "O Elton John já confirmou, só falta vocês." E então eles falavam: "Se ele for, eu vou." E assim ele fazia com todos os artistas da lista até fechar o line-up do festival. O último artista que faltava era com Mick Jagger. Isso porque Bob o perseguiu por semanas, que após muita insistência, ele cedeu. Porém, Mick Jagger iria sem a sua banda, e seria na América. Então ele teve uma outra ideia, que seria fazer, em determinado momento, um dueto transcontinental com seu amigo David Bowie, que não aconteceu, pois a tecnologia da época não permitia. Então eles apenas fizeram um videoclipe. Sendo assim, à medida que o line-up se completava, a mídia começava a perceber um embranquecimento da lista, perguntando onde estão os artistas negros, pois o evento seria para a fome da África. Mas um evento sem representantes, Bob queria muito os artistas do We Are The World, só que eles não queriam nem escutar a proposta de Bob Geldof. Depois de um tempo de insistência de Bob, eles acabaram de entrar no line-up da Filadélfia, poucos dias antes do evento. E para piorar, o produtor que estava responsável pelo evento em Filadélfia estava causando. Ele parou de reportar a Bob e companhia. Isso há 3 semanas para o início do evento, o que deixava Londres em pânico. E para deixar as coisas mais complicadas, alguns artistas estavam falando que Graham estava minando o evento que ele deveria promover, falando que o evento não iria acontecer, ou que participar do evento iria arruinar a sua carreira. E essas alegações tiveram efeito, já que alguns artistas pularam fora do evento. Foi então que Goldsmith enviou seu assistente Pete Smith para resolver os problemas na América. E quando Pete chegou na América, existia uma enorme bagunça. Por causa do temperamento explosivo de Graham, ele tinha feito muitas inimizades, tanto com fornecedores, artistas e produtores de TV. E faltava poucos dias para o início do evento. O line-up estava quase fechado. Porém, Bob queria mais. Queria a cereja do seu megalomaníaco evento, que era a princesa Diana. O primeiro motivo para isso: ele era um admirador dela, mas também achava que ela poderia ajudar a chamar a atenção para a causa da fome na África. E a princesa era incrivelmente popular, não apenas no Reino Unido, mas no mundo todo. Ele também queria que ela conhecesse alguns artistas que participariam do concerto, como Freddie Mercury e David Bowie, já que ele sabia que ela gostava. Em Wembley, faltava menos de uma semana e o palco não estava feito ainda. Existia grandes problemas de logística, pois com a ideia de fazer apresentações a cada 20 minutos, precisavam fazer uma troca rápida de artista, sem esperar 30 minutos para arrumar os equipamentos e afins. O jeito foi um palco giratório, que era mais comum em teatro, agora sendo adaptada no Live Aid, que permitia que uma banda se apresentasse enquanto a outra se preparava. Vamos falar muito mais sobre o evento no próximo vídeo. Não perca! Para mais vídeos sobre evento e músicas, deixe o seu like e se inscreve no canal. Tchau!